É isso aí, cabeça pensante, mente fervilhante. Vamos hoje começar algo muito importante para algumas pessoas e também sobre uma prova bastante importante para todo o Brasil, que ele mensura para a gente o que é a educação e o nível que a gente está em educação. Não é o PISA, que é internacional, mas é o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje nós vamos começar a 10ª dica. Sim, faltam 10 dias para o Enem, você está vendo esse vídeo hoje no dia 24 de outubro de 2019. Esses faltam 10 dias, se você está vendo depois é porque já passou, então é melhor você correr. E preste atenção nos elementos que nós vamos tratar aqui, porque a prova do Enem é um pouco diferente do que as demais provas. Em alguns aspectos ela vai ser a mesma coisa, mas em outros a gente sabe que ela é bem capciosa e ela é bem inteligente. Vamos lá. Então, o Enem é uma prova inteligente. Essa é a primeira parte que a gente tem que pensar. Mas, poxa, isso é tão idiota? É, exatamente. São nos detalhes que estão as diferenças. Então, preste atenção. Não adianta você saber só o conteúdo. Você precisa necessariamente pensar em usar esse conteúdo para algumas coisas, para resolver algumas coisas, algumas situações, para analisar a nossa sociedade e assim por diante. E isso vale muito para qualquer prova de língua portuguesa. E aí, por que isso? Porque língua portuguesa não adianta você saber o conteúdo antes. Por exemplo, o conteúdo de um texto. Você não sabe antes dele estar na prova. Por isso você tem que estar bem afiado na sua leitura e interpretação. Por isso que eu digo que uns 40% da prova é tranquilidade, sossego. Essa contagem regressiva ela é de preparação e não de desespero. Segundo ponto importante, nós temos que analisar o texto, ler. Mais 30, 40% vai ser de leitura e interpretação a sua prova. E uns 20% de conhecimento. Eu estou fazendo esses dados bem de cabeça, bem jogado, bem maluco mesmo, sem estabelecer nenhum tipo de estatística. Vocês podem encontrar isso com mais detalhe, mais cunho científico em outros sites e etc. Vocês vão perceber que a leitura e interpretação ela é a base, e eu estou aqui para mostrar para vocês um documento do Enem que diz respeito a essa... Opa, ficou meio de lado aqui. Vamos chegar um pouco para cá. Ah, agora sim, José. Então, eu estou aqui para passar para vocês a primeira parte de um documento, a introdução de um documento do Enem que fala sobre todas as áreas. Exatamente isso. Não é só de linguagem. Esses passos que eu vou mostrar para vocês aqui, eles são de todas as áreas de linguagens. Ou todas as áreas trabalhadas no Enem. Então vamos lá. Primeiramente, dominar linguagens. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer o uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. Chama a atenção de vocês, quando ele fala científica, ele está falando de ciências humanas, ele está falando de ciências biológicas, né, das ciências da natureza. Então, por aí você já tem um aspecto diferente. Ó. Ele considera isso como linguagem. O que vem a ser isso? Você dominar alguns conceitos específicos da área. Então, é importante você ter conteúdo? É importante, porque esse conceito ele vai estar ligado exatamente ao conteúdo. Isso é dominar a linguagem matemática, a linguagem científica e a linguagem artística. Mas percebam quem que está em primeiro ali, linda, maravilhosa, desculpa, eu vou me gabar um pouquinho. É a língua portuguesa. Por quê? Porque ela é a base de conhecimento das outras ciências, né? Através da língua que a gente conhece as outras coisas. Se você está bem em língua portuguesa, você tem mais facilidade em compreender as outras coisas. Muito bem. Compreender fenômenos. Esse é o segundo aspecto da matriz de referência de todas as áreas. Construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais. Áreas do conhecimento para fenômenos naturais. De processos históricos e geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Percebam que o tempo todo ele está trazendo para todas as áreas de conhecimento a relação entre o conhecimento científico e os fenômenos naturais. Muito bem? Estão percebendo que é um pouco diferente? Ele não colocou ali
por exemplo, vai cair micro-organismo celular, ele não coloca esse conteúdo necessariamente. Ele vai, em um ponto, especificar isso, e a gente vai trazer isso um pouco mais para frente, mas de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais aplicativa, né? A aplicação da ciência, da interpretação no conhecimento e num problema. Vamos seguir. Enfrentar situações problema. Bom, aí você já percebeu que era isso que eu acabei de falar. Colocar o conhecimento científico dentro de situações problemas para resolvê-los. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Esse de diferentes formas a gente pode colocar em imagem, a gente pode colocar em texto, pode colocar em gráfico. Lembram? Olha como está conectado a ideia de dominar a linguagem científica com a maneira como ela pode ser colocada para você. É interessante a gente notar aqui que essa sequência de verbos, selecionar, organizar, relacionar, interpretar, ela é bem comum na redação. E enfrentar uma situação, um problema, deve ser a sua conclusão, por exemplo, né? Você colocar como é que deve ser a possível resolução de um problema ligado principalmente à sociedade. Mas não só, né? Nas relações sociais, ambientais e assim por diante, tecnológicas, assim. Percebam que tudo isso aqui está conectado, né? Quando a gente fala na redação, a gente pode considerar absolutamente todas as áreas do conhecimento, para a gente poder construir os nossos argumentos. Por isso que em um dos pontos orientativos do Enem tem sempre lá, né, de acordo com o seu conhecimento construído ao longo da sua história. Então, o conhecimento que você traz, né, sobre qualquer ciência, ele é possível de ser utilizado como argumento. Isso só para fazer uma ligação geral entre todas as áreas do conhecimento e a redação, que é ligado principalmente, não só, mas principalmente à língua portuguesa. Construir a argumentação. Professor, tem certeza que isso aí não é de linguagens? Não é de linguagem, olha lá. Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas. Informações científicas com situações concretas. Relacionar uma coisa à outra para construir uma argumentação consistente. Isso diz respeito a todas as áreas de conhecimento. Percebam que isso vai fazer com que o seu texto ele fique mais, como é que eu posso dizer, mais consistente, porque você tem um conhecimento científico ali explanado. É interessante notar que isso, de uma forma ou de outra, também pode ser colocado em qualquer uma das áreas do conhecimento, certo? Seja de humanas, de linguagens, essa relação em defender um ponto de vista, ela não é específica da língua portuguesa. Você defende um ponto de vista em relação a qualquer situação, né? A qualquer área do conhecimento. Isso que é uma tese, por exemplo, de doutorado, que serve para qualquer curso. É você defender um ponto de vista e trazer argumentos, dados, comprovações científicas de que aquela sua tese faz sentido. Percebam? Não posso deixar de falar isso. O Enem ele é uma prova muito legal para a vida inteira, na verdade, né? Se você, não a prova do Enem em si, mas essas matrizes de referência, porque são referências para a sua profissão, são referências para a sua vida social, são referências para a sua comunicação, para a criação de um emprego, para você se comunicar com seus colegas de emprego ou com seu chefe, ou para você comunicar-se com os seus empregados. Percebam que é tão inteligente a ideia que ela pensa num ser humano voltado para a sociedade. Então, isso eu acho muito valoroso na prova do Enem, né? Essas matrizes de referência. E aí, elaborar propostas. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária, né? Solidária pensando em todos, pensando que todos podem ganhar com a sua proposta de intervenção na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Desde princípios científicos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia de trabalhar com genética, né? O quanto isso influencia na nossa sociedade,
e esse tipo de trabalho, ele pode ser um trabalho muito positivo e ao mesmo tempo ele pode ser um trabalho que prejudica a gente, né? A modificação genética. Então ela traz dois lados de uma mesma situação e aí vai caber a você conseguir analisar, por exemplo, um texto sobre isso, né? Sobre manipulação genética. Eu não posso falar muito porque eu também não sou da área, não vou saber especificar para vocês, mas você elaborar um texto pensando nos benefícios, ou melhor, você ler um texto dentro de uma questão, percebendo os benefícios e malefícios, certo? E depois poder utilizar isso na sua redação. Lembrando que a gente nunca, nunca, nunca deve copiar nenhum trecho da prova na nossa redação, e a gente sempre vai voltar na redação aqui, querendo ou não, porque vai ser ali que você vai ter o espaço para mostrar aquilo que você sabe. Pensa isso, nossa, eu vou ter um espaço para eu mostrar o que eu sei, e aí isso vai dar uma tranquilizada para você poder realizar essa prova com maestria. É isso aí, siga-nos no Instagram, no YouTube, no TikTok, em tudo quanto é lugar a gente está por aí. No Facebook temos uma página que nós vamos começar a postar mais dicas e creio que algumas outras áreas também serão contempladas aí. Um abraço para vocês, um bom português, para não esquecer, a fonte de referência aí está para vocês, para quem quiser ter acesso ao documento em PDF, é só acessar aí, ó, download.inep.gov.br, download Enem Matriz e Referência.pdf. Até mais. Yeah!